Olá pessoal, meu nome é Renato Matos. Vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento sobre Knockout. No vídeo de hoje eu vou mostrar como integrar o componente autocomplete ao Knockout e como é que a gente consegue criar um serviço usando o Visual Studio WCF para retornar uma lista de valores, publicar dentro do IF e integrar isso com a tua aplicação. Bem, o que eu vou mostrar aqui para vocês é que eu tenho um carinha chamado jQuery Autocomplete Plugin, biblioteca jQuery UI. Nós vamos precisar baixar esse controle. Aqui eu tenho um exemplo chamado Remote JSONP Data Source. Então, se eu colocar aqui Nova York, Fortaleza, qualquer cidade, ele vai fazer uma consulta, ok? A função dessa aplicação é isso: é você retornar você digitar e aí ele retornar para esses elementos a consulta. Bem, como é que ele funciona, o componente? O componente, basicamente, ele tem esse controle, que é o input. Vamos dar uma olhada no nome do controle. Inspecionar elemento. ID, cidade, é o nome do controle. Ok. Então, na visualização do código-fonte, eu tenho um script chamado autocomplete. Esse autocomplete faz parte dessa biblioteca. Então, eu vou precisar desses três links aqui: jQuery, jQuery UI e o CSS para ele. Beleza. Para configurar o autocomplete, basta chamar esse método, esse plugin autocomplete, definir a propriedade fonte, que é o source, como sendo uma chamada remota, HTTP, tal. Para o nome da sua função, você diz que vai retornar os dados e definir aqui o parâmetro, que é o nome que ela é o parâmetro que ela espera, né, da query. Por exemplo, se eu chamar esse carinha aqui e colocar Q igual a Fortaleza, ele vai fazer uma busca e vai retornar esse valor. Então esse parâmetro de entrada é o data. O resultado, é o conteúdo que veio, né, é o próprio texto, é jogado dentro do response. Quando um elemento é selecionado na lista, o método select é executado. Então eu posso pegar ui.oitem.label ou .value, são os valores que vão ser retornados aqui nessa resposta. Vamos ver como é que isso funciona, como é que eu poderia utilizar esse componente dentro do nosso exemplo do capítulo 4 lá do curso de Knockout, né? Então, lá no YouTube, nós temos uma aula aqui. Dentro do YouTube tem uma aula sobre Knockout. Não FC. Knockout JavaScript. Renato Matos. Mais fácil eu me logar, né? Tá aqui, Knockout Essential. Bem, se eu pegar essa aula 4... Todo mundo precisa de um site. Que tal criar um você mesmo? Eu tenho um código-fonte que está sendo disponibilizado no material, né? Vou baixar aqui o fonte da aula. Só fazer o download dele. É exatamente o que eu tenho aqui, ó, na aula 4. O código-fonte. Esse código-fonte, eu estou copiando aqui. Vamos chamar de aula 5 agora. Isso aqui eu estava tentando gravar. Vamos criar aula 5 junto. Bem, e aqui eu tenho um fonte da aula 4. Esse fonte que vocês estão vendo. Eu vou adicionando elementos e ele vai adicionando a minha lista. Só que agora eu quero que esses elementos sejam cidades retornadas aqui por esse componente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em Download,
Marco aqui a opção estável, né? Me dá a versão 1.6 que está estável. Faço o download dessa versão. Aqui para a máquina. Está aqui a versão. Downloads. jQuery UI. Bem, nesse caso, eu não preciso de todos esses controles, tá? Se a gente olhar aqui no script, voltando, eu só vou precisar desses carinhas aqui em cima, ó. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Voltando lá na pasta, na aula 5, que é exatamente o fonte que está lá na aula 4, eu vou customizar para que essa lista agora venha daqui, resultado dessa query. Ok? Bora fazer isso juntos. Bem, primeira coisa, vou ter que recortar esses controles para cá. Vou descompactar aqui. Eu vou precisar desses componentes aqui do meu projeto. Vamos criar uma pasta dentro de JS chamado jQuery UI. Pronto. E agora que eu estou com essa versão do jQuery UI, se a gente voltar aqui dentro do zip, ele tem uma pasta externa, que é o JavaScript que ele está utilizando, né? Então eu copiei também esse script e vou voltar aqui para dentro de jQuery UI. Maravilhas! Vamos novamente aqui, fala assim, não preciso mais desse cara. Vamos agora configurar o meu projeto. Fechar tudo, quero deixar só esse arquivo aberto. Beleza. No fonte da aula 4, pessoal, a gente está pegando o jQuery lá do, olha só, do repositório, versão 1.11.3. Bem, eu não sei se é essa versão que ele está utilizando. Não, 1.10. Ok. Vamos usar a mesma versão. Então, vou pegar esses scripts. Vamos vir aqui, né? Esse CSS fica aqui em cima. E os scripts serão carregados no final. Esse aqui é o script da aula 4. Não vou utilizá-lo. Vou usar o quê? Vou chamar isso aqui de autocomplete. Só que eu não estou mais nesse repositório. Eu estou dentro da pasta JS jQuery UI. Opa. Paguei demais, né? Aqui é a versão do JavaScript. JS jQuery -UI jQuery 1.10.2 JS. Então, JS, jQuery UI, jQuery, ó, editar, 1.10.2. Então, ele está pegando esse arquivo, ó. Chamar de jQuery 1.10.2. Perfeito. Próximo componente. Está na pasta JS, jQuery UI, jQuery UI JS. Salvei, terminei essa configuração. Vamos voltar para cá. JS, jQuery UI, jQuery UI CSS. jQuery UI CSS. Perfeito. Terminei de configurar o meu controle. Vamos voltar aqui na aula 5. Executar o projeto ou simplesmente dar um... Não está mais executando. Executar novamente. Beleza, vamos dar um F12. Está lá o script. Bem, próximo passo é configurar esse componente aqui. Tá? Informe o texto aqui. Vamos procurar esse componente.
aqui ele, ó. Label não serve para nada, né? Vou chamar ele de cidade. É o nome da minha cidade. E agora eu vou colocar um script. Ainda não estamos usando o Knockout, tá? Vamos fazer apenas funcionar. Chamada do método ou do plugin, né? É o autocomplete. Quero mostrar para vocês como funciona isso com e sem knockout. Chances aqui da zebra é muito grande, né? Tudo que a gente faz dá falta. Document ready function JS. Tá. Vamos voltar. Agora eu preciso desse carinha aqui, ó, que é a configuração do componente. Pronto, então vamos lá. Configuração do fonte, a página é essa, sucesso, aqui não muda nada. Não tenho esse log aqui, ó. O log ele está pegando UI item.label. Bem, UI item.label para mim seria o quê? O item selecionado. Bem, para mim o item selecionado aí ele falou o seguinte, ó, se esse item tem alguma coisa, ele mostra o label do item. Caso contrário, ele mostra o próprio valor do controle. Essas configurações aqui nós não vamos utilizar. Então, eu só preciso desse elemento. Vamos comentar esse código, certo? Eu não vou precisar disso aqui. Não, comentar não, vamos excluir esse código. Eu vou deixar simplesmente assim. E aqui é cidade, nome do meu controle autocomplete. Voltando para lá, F5, né? Deu um refresh. Fortaleza, opa, trouxe o controle, adicionar, ela veio aqui para a lista. Tá. Só que essa configuração, se vocês observarem aqui, isso aqui é uma ferramenta aí da IBM que está rastreando tudo que eu faço, uma ferramenta de segurança. Então, vou pegar aqui uma cidade, Fortaleza. Eu poderia, ao selecionar, já adicionar o elemento na minha lista, beleza? Mas para isso, eu teria que atualizar minha variável knockout. Ele não está atualizando a variável knockout aqui no selecionar. Então, vamos mudar esse script. Vamos vir aqui em JS, test.io. Vamos criar um método chamado setupAutoComplete. SetupAutoComplete, que é uma function. Beleza. E agora eu vou recortar esse script. Agora ele está dentro do contexto do knockout. Agora sim, eu estou utilizando o knockout. E eu vou mudar essa chamada, ó, porque ele estava instanciando diretamente essa classe aqui, BetterLiftModel. Então eu vou jogar essa classe agora dentro. Posso continuar fazendo isso, basta que eu chame esse método aqui no construtor. Sai aqui e chame. Só que eu não quero que ele chame diretamente no construtor. Vamos fazer o seguinte, ó, var model, instanciei a variável, model.setupAutoComplete. Legal. E agora aqui o Java Model apply dyne. Beleza. Com isso eu não preciso mais dessa chamada. Vamos dar um refresh. O script continua funcionando. Só que no selecionar, agora, nós vamos atualizar essa variável item para ser adicionado com aquele conteúdo UI item.label. Por quê? Exatamente o resultado aqui do controle, ó. UI item.label é o que vem lá no elemento, beleza? E agora que eu fiz isso, eu posso chamar a função addItem. Então isso quer dizer que ao selecionar o elemento na lista,
o clique no ADD já vai ser simulado. Foi, olha só. Então agora, ao invés de tomar São Bernardo, já adicionei São Bernardo aqui. Se eu adicionar São Paulo, também já está ali só. Bem, espero que vocês tenham curtido o funcionamento do script. E agora é montar uma função que tem um parâmetro de entrada com o nome que vocês quiserem. Por exemplo, cidade. Aí eu colocaria o parâmetro aqui. E aí faço o teste da função através de uma query script. Nesse caso, eu estou usando esse script que é disponibilizado aí na internet. Ok? Obrigado a todos e até a próxima videoaula.